Meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro especial em que a gente trabalha com recursos aos tribunais superiores. E dentro dessa lógica, existe uma temática em específico que merece toda a nossa atenção. Repito, é um tema pouco explorado, infelizmente, pouco explorado pelos operadores que atuam no dia a dia do processo penal, ou mesmo pela doutrina penal. Nós vamos entrar agora num tema chamado Sistema Brasileiro de Precedentes. Foco, atenção total neste relevante tema, porque eu te garanto, cada vez vai crescer mais a atenção dos tribunais pátrios a essa perspectiva. É um tema que já tem sido explorado pelo ordenamento jurídico, pela doutrina de outras nações há muito tempo. No Brasil é algo um pouquinho mais recente, a gente vai ver isso. E no âmbito penal, como eu disse, é algo ainda bastante limitado. E já passou da hora de nós, penalistas, criminalistas, darmos a devida atenção a esse tema. Vamos falar então do Sistema Brasileiro de Precedentes. Eu quero começar com algumas noções preliminares, falar um pouco de conceito, uma introdução, trazer um histórico, ainda que seja muito breve. E você vai ver que aqui, a todo momento, eu vou chamar à voga a doutrina constitucional e a doutrina civilista, tá bem? Porque, como eu te disse, doutrina penal ainda está um pouco precária com a devida vênia, com exceção de algumas obras muito boas, e eu vou citar algumas. A doutrina civilista está 1000 anos-luz à frente de nós criminalistas. Então eu vou chamar essa visão conglobada a todo momento desta aula para poder te explicar de maneira eficaz como é que funciona esse sistema, tá bem? Então vamos lá. Os precedentes judiciais, eles podem ser definidos assim de uma forma bem objetiva, resumidamente, da seguinte forma. E eu trouxe daí o conceito do professor Fred Didier. Falar de precedentes, então, é falar do quê? De decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para julgamentos posteriores. Essa é a ideia geral. É uma ideia geral, preliminar. Caminhando um pouquinho mais, eu trago um outro conceito do professor Pedro Miranda de Oliveira, que tem um estudo específico sobre o tema. Salvo engano, o nome da obra é A Força das Decisões Judiciais. Ele diz o seguinte: o precedente utilizado no modelo judicialista é o caso que já foi examinado e julgado e cuja decisão primeira sobre o tema atua como fonte. Isso é importante, ó. Atua como... Opa! Saiu da tela aqui. Fui grifar e saiu da tela. Vamos marcar. Ó, atua como fonte. Essa palavra para mim é uma palavra importante para configuração e definição do tema. Repito, então atua como fonte para estabelecimento de diretrizes para os demais casos a serem julgados. Ou seja, em linhas gerais, a ideia é de que a análise que já foi feita por uma corte sobre um determinado tema, sobre uma determinada demanda jurídica, possa ser considerada como paradigma. Essa é a palavra, hein? Fonte, paradigma. Então, a análise que já foi feita por uma corte vai ser considerada como paradigma e desta forma vai orientar a apreciação de casos idênticos ou muito assemelhados que vierem a ser julgados, seja naquela mesma corte, seja em outras cortes, mas sempre para casos futuros. Então, veja, a ideia de criar paradigmas, ela é relevante por uma série de perspectivas, a gente vai ver algumas adiante, mas me parece que uma das mais importantes missões desse sistema de precedentes é criar uma segurança jurídica, para que eu não tenha casos idênticos, porém julgados em cortes distintas com decisões diametralmente opostas, ou o que é pior, e a gente sabe que isso existe, discrepâncias de decisões entre turmas, entre câmaras criminais. A primeira e a segunda câmara pensa de um jeito no tribunal, a terceira e a quarta pensa de outro. Ou no próprio STJ, no STF, a gente sabe que tem essas discrepâncias.
No STJ, a quinta turma às vezes pensa sobre um tema de uma forma e a sexta turma pensa de outro. No STF, a primeira turma pensa de um jeito, a segunda turma pensa de outro. E aí você diz, ai, tomara que o meu caso caia naquela Câmara ou naquela turma que tem um pensamento jurídico semelhante ao meu. Daí cai no outro lado, você já entra em desespero. O sistema de precedentes visa trazer uma uniformização que, querendo ou não, gera esta segurança, um mínimo de previsibilidade, o que é extremamente importante para fins jurídicos, né? Agora, e o sistema brasileiro de precedentes? É algo novo? Antigo? Como é que funciona isso, tá? Veja só. A gente sabe, meus queridos amigos, que esse é um modelo bastante difundido nos sistemas jurídicos que seguem uma tradição anglo-saxã, famosa common law, como Estados Unidos, Inglaterra. O sistema de precedentes há 1000 anos existe nesses ordenamentos. Já nos países que seguem um sistema romano-germânico, de civil law, como é o caso do Brasil, por exemplo, ele é um pouco mais recente, mas também tem sido aplicado em vários países. Alguns em menor escala, em menor grau, mas essa já é uma realidade, inclusive no Brasil, né? Então, em alguns países, especialmente de tradição romano-germânica, esses pronunciamentos judiciais, seja ele monocrático, seja colegiado, sobre uma determinada questão jurídica, tradicionalmente apenas orientam outras cortes, mas não vinculam. Essa é a lógica geral da jurisprudência. Quando eu tenho uma decisão jurisprudencial, ela não impõe efeitos vinculativos, mas ela serve de parâmetro. Um juiz pode olhar aquele caso e falar assim, eu estou com um caso parecido, eu vou decidir mais ou menos na mesma linha. A jurisprudência serve de baliza, mas ela por si só não cria efeitos vinculativos, ela não cria precedentes, essa é a ideia. Então toma cuidado com o emprego da palavra precedente. Falar de precedente não é dizer, já teve uma decisão sobre esse tema. Isso seria uma jurisprudência simples, vamos chamar dessa forma. Precedente, na acepção que aqui a gente quer trabalhar, enquanto um sistema vinculativo para todas as cortes, é algo um pouco diferente. É um pouco mais profunda essa análise. E aí eu gostaria de fazer esse breve histórico aqui sobre o sistema brasileiro de precedentes. Boa parte da doutrina entende que a origem se deu com a Lei 8.038 de 90. A origem do nosso sistema de precedentes, né? Lembrando que esta lei foi que instituiu normas procedimentais para os processos que tramitam perante o STJ e o STF. E o artigo 38, vamos até anotar aqui, o artigo 38 desta lei, ele concretizava mais ou menos assim, que o relator de um caso, o ministro relator, poderia negar seguimento a um pedido ou um recurso que de alguma forma contrariasse questões predominantemente de direito ou súmula já firmada por aquele tribunal. Então o relator, de acordo com esse artigo 38 da Lei 8.038, ele podia liminarmente negar seguimento a uma determinada demanda naquela corte superior, se aquela demanda encampasse uma tese que era diametralmente oposta a uma súmula já firmada por aquele tribunal. Você veja que esta cláusula acaba de uma forma sutil, mas acaba, obviamente, destacando que se tem precedentes lato sensu, então tome cuidado com o tipo de demanda que você vai trazer, porque pode ser que ela encontre uma barreira formal para ser conhecida, né? E na vigência do antigo Código de Processo Civil, professor, tinha alguma coisa sobre o sistema de precedentes? Veja só, na sua redação originária eu diria que não. Só que tiveram várias alterações no antigo Código de Processo Civil, né? Aquele código de 1973. As diversas alterações ocorridas ao longo do tempo trouxeram algumas premissas importantes sobre possível sistema de precedentes. Daí eu cito algumas leis. A Lei 9.756 de 98, a Lei 10.352 de 2001, 11.276 de 2006 e a 11.277 também de 2006,
Mais adiante, a 11.418 de 2006 e a 11.672 de 2008. Todas essas leis, de uma forma ou de outra, de alguma forma contribuíram para encampar no Código de Processo Civil, aos poucos, um sistema de precedentes. Por exemplo, aquela lei 9.756 alterou o antigo artigo 557 do CPC. A Lei 10.352 de 2001 alterou o antigo artigo 527. Essas leizinhas ali de 2006 regulamentou a questão da repercussão geral, que foi depois trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A Lei 11.672 introduziu os recursos representativos de controvérsia no STJ. Você veja então que aos pouquinhos a legislação civil foi encampando e estruturando um sistema de precedentes no nosso ordenamento jurídico. Mas eu te digo que dois grandes marcos vieram especialmente com a Emenda Constitucional 45 e, obviamente, com o novo Código de Processo Civil. Esses são, sem sombra de dúvidas, os dois grandes marcos de estruturação desse sistema brasileiro de precedentes. A Emenda 45, que a gente sabe, trouxe uma série de mecanismos nesse sentido, né, dos quais a gente destaca a repercussão geral de temas constitucionais e o efeito vinculante de algumas decisões proferidas. Cito aí o artigo 102, parágrafo 2º, parágrafo 3º da Constituição. E agora o novo CPC, Lei 13.101 de 2015, esse sistema foi efetivamente coroado. E aí cito em especial esses artigos, para começar, 926 e o 927 do CPC. Tá bem? A doutrina, especial civilistas, né? Eles dizem que o novo Código de Processo Civil trouxe uma série de técnicas de superação e de distinção de precedentes judiciais. Isso é verdade. Trazendo uma série de outras premissas típicas que seriam de um sistema common law. E é verdade. Muito do que se trouxe no sistema brasileiro de precedentes no novo CPC veio do direito alienígena e muito do sistema da common law. Daí eu citei esses dois artigos para te provar isso. E também os regimentos internos, tanto do STJ quanto do STF e de alguns tribunais, tá? Outros tribunais também sofreram significativa alteração. Os regimentos internos do STJ e do STF sofreram significativas alterações depois da Emenda 45 e em especial depois do novo CPC, para encampar esse novo sistema de precedentes. Tá bem? Dito isso, feito este breve histórico a título introdutório, né? Aos artigos dos 926 e 927 do CPP que acabei de mencionar. A ideia de uniformização de jurisprudência para mantê-la estável, íntegra, coerente, é isso que se busca num sistema de precedentes. Tá bem? Dito isso, agora nós vamos dar um passo a mais. E agora vamos trabalhar com uma perspectiva mais concreta. Firmadas essas premissas iniciais, a pergunta que se faz é: quais são os requisitos para que eu possa configurar um verdadeiro precedente? En passant, eu mais ou menos trouxe algumas linhas, mas agora a gente vai entrar a fundo. Precedente e jurisprudência é sinônimo? Súmula entra onde? E as súmulas vinculantes? É isso que a gente começa a ver a partir de agora. Tá bem? É isso que a gente começa a ver a partir de agora. Destacando que, embora o nosso Código de Processo Penal seja muito comedito neste tocante, tudo que diz respeito a esse sistema de precedentes, pelo menos as premissas gerais, previstas lá no novo Código de Processo Civil, são também aplicáveis para nós no processo penal. Por isso que eu te disse que a todo momento eu vou ter que chamar à voga lições da doutrina civilista, porque elas são também aplicáveis, dada a sua possível compatibilidade com os preceitos do processo penal. Tá bem? Requisitos para a configuração de um precedente. Primeira premissa que a gente tem que firmar aqui é a seguinte: não podemos confundir precedente com jurisprudência.
especialmente depois dessas alterações trazidas pela Emenda 45, pelo novo CPC e pelo novo texto dos regimentos internos. Então não podemos confundir precedentes com jurisprudência. Enquanto que um precedente é fruto de uma deliberação, de um julgamento que vincula juízos futuros sobre a mesma questão, a jurisprudência diz respeito ao entendimento de uma determinada corte ou de um determinado juiz sobre um tema, o qual não tem o mesmo poder vinculante no tocante à questão debatida. Essa é a premissa basilar. Então, um precedente pressupõe uma deliberação específica de uma corte sobre um determinado tema, com competência para disciplinar aquela questão e fazer com que as demais cortes, juízos, quando forem analisar um tema semelhante, análogo, respeitem, observem aquilo que foi decidido. Essa ideia da vinculação é inerente aos precedentes, mas não à jurisprudência. Quando eu falo, por exemplo, de repercussão geral, quando eu falo de representativas de controvérsia, eu estou falando de precedentes. Agora, uma decisão que foi tomada por uma Câmara Criminal do TJ de São Paulo ou por uma turma criminal do Tribunal Federal da 4ª Região, isto não gera um precedente dentro da acepção correta da palavra. Ou seja, enquanto um sistema, aquilo gera jurisprudência, sim. A jurisprudência tem força? Claro, uma jurisprudência também tem força. E, obviamente, muitos julgadores vão analisar a jurisprudência para fazer análise dos casos concretos. A grande questão é que eu, juiz de primeira instância, não sou obrigado a me curvar a uma jurisprudência. A um precedente eu sou. Essa é a ideia. Tá bem? Professor, dentro dessa situação, precedente, jurisprudência, não é exatamente aí que entra a questão das súmulas? Em certa medida, sim. Então eu gostaria que ainda dentro deste tópico você abrisse um capítulo apartado para a gente debater um pouco as súmulas tradicionais e também as súmulas vinculantes, tá bem? Então faz um recorte, aí abre um parênteses no teu caderno e vamos entrar a fundo neste assunto. As súmulas. O professor Leno Streck, aqui trago até uma passagem dele, né, da obra dele, ele diz o seguinte, que as súmulas são o resultado de uma jurisprudência predominante de um tribunal superior, que é autorizado, algo que é autorizado pelo Código, pela legislação, e emiti-la toda vez que existir um incidente de uniformização de jurisprudência, ou no caso do Superior Tribunal de Justiça, também como resultado de uma decisão firmada por maioria absoluta de pelo menos 2 julgamentos concordantes. É uma perspectiva geral, né, sobre o que seria uma súmula. Eu trago só a título de delimitação inicial, um conceito inicial. O que eu quero que você grave vem agora então. Uma súmula significa nada mais do que uma orientação. Isso é importante. Falar de súmula, então, é falar de uma orientação ofertada por um tribunal superior para os julgadores seguirem. Ou seja, o objetivo de uma súmula é exprimir, né, o entendimento. Um entendimento considerado firme, forte por um determinado tribunal. Veja que não é só o STJ ou o STF que podem emitir súmulas. Você pega, por exemplo, os tribunais federais. Nosso aqui, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem todo um arcabouço de súmulas que são aplicáveis naquele tribunal. E muitas decisões daquela corte seguem aquelas súmulas. Então o objetivo de uma súmula é ofertar orientação, um norte a seguir. Elas deflagram o pensamento dominante de uma determinada corte, mas não configuram precedentes. Isso é importante, orientam, mas não configura por si só um precedente. Isso eu quero que você grave. Essa é uma premissa absolutamente necessária para a compreensão do tema.
não configura precedente, pelo menos não na perspectiva terminológica aqui mencionada. É por isso, meus amigos, que elas não possuem caráter vinculante, pelo menos não as súmulas tradicionais. Você pega, por exemplo, a súmula, vamos lá, a súmula 231 do STJ, só a título de exemplo. A orientação que o STJ dá com fruto nessa súmula é de que o juiz, na hora da fixação da pena base, ele não pode nem fazer com que a pena fique abaixo do mínimo, nem acima do máximo legal previsto para aquele crime. No STJ, qualquer demanda que bater sobre esse tema, eles vão aplicar a súmula 231 e ponto final. Agora, eu, juiz de primeiro grau, eu não sou obrigado a aplicar essa súmula. Se eu quiser fazer com que no caso que eu estou atuando, se eu entendo que a pena base tem que ficar abaixo do mínimo e eu vou lá reduzo, eu vou fazer. Corre o risco da minha sentença ser reformada? Corre. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Porque a súmula apenas orienta, não gera um precedente, logo ela não tem o caráter vinculante, compulsório, de observância compulsória, né? E já que falamos do tema súmulas, a pergunta que eu te faço agora tá, mas e de quem que é a competência para a edição de súmulas? Como a gente está falando de recursos aos tribunais superiores, obviamente eu vou focar neles, né? No STJ, né, o órgão competente para sumular a jurisprudência, alterar ou até cancelar uma súmula são ou a Corte Especial ou as seções. Quem diz isso é o regimento interno do STJ. Por exemplo, no caso do penal, a reunião da 5ª e da 6ª turma formam a 3ª seção do tribunal. Então ela poderia editar, cancelar, modificar súmulas. E no STF, de quem que é competência para sumular? Esse papel daí cabe para o plenário da corte, nos termos lá do artigo 7º do regimento interno do STF. Ponto, fechou. Essa é a ideia geral do que é uma súmula. Firmadas essas premissas mais basilares, eu gostaria de dar um passo a mais, para a gente falar também das súmulas vinculantes, algo especialmente importante para a compreensão do sistema de precedentes. Então, para além das súmulas, por assim dizer, né, nós temos também, agora, as súmulas vinculantes. Vamos falar delas. E aí eu cito a Emenda Constitucional número 45 de 2004, que trouxe alterações para o nosso texto constitucional, e logo em seguida o advento da Lei 11.417 de 2006, que veio para regulamentar o artigo 103, letra A da Constituição. Então, a Lei 11.417 veio para complementar a redação do atual texto constitucional, fruto da Emenda 45 de 2004. Vamos falar delas. Para começar, trouxe aqui só a previsão normativa para ficar a referência, mas para começar eu gostaria de passar um conceito da doutrina. E aqui trouxe um dentre os vários do professor André Ramos Tavares, que diz o seguinte: a súmula vinculante, na visão dele, é reconhecida como a possibilidade de construção de enunciados que sintetizam a posição anterior do Tribunal Constitucional sobre um determinado assunto. Entendimento este que vinculará todas as demais decisões futuras sobre a matéria. Veja então que a questão das súmulas acabou ganhando novos contornos com a criação desse instituto chamado súmula vinculante. A súmula vinculante, ela reforça aquela abstrativização, né, do controle de constitucionalidade. A súmula vinculante está diretamente ligada a essa perspectiva. Ela transforma a decisão, uma determinada decisão, que a princípio produziria efeitos apenas inter partes. Ela transforma aquela decisão em um verdadeiro precedente, vinculando todo o sistema, como o próprio nome está a indicar, né? E é por isso, né, que segundo parte da doutrina, as súmulas vinculantes, elas representam a materialização
de uma tendência contemporânea que é irreversível, que é a aproximação do sistema jurídico da Civil Law com o sistema da Common Law. A ideia da súmula vinculante, intimamente ligada ao sistema de precedentes, é uma forma de incorporar a matriz, ou pelo menos as diretrizes centrais, de um sistema de Common Law, mesmo para países que encampam o nosso sistema, no nosso modelo tradicional romano-germânico, né? E me parece que a doutrina tem razão nesse sentido. Já que eu citei a doutrina, eu queria dar um passo a mais e responder a uma pergunta. Qual é a natureza jurídica de uma súmula vinculante? E aí, meu amigo, as discussões doutrinárias são severas, não apenas aqui no Brasil, mas em termos globais. Resumidamente, para não fugir muito do foco central, eu te diria o seguinte. Uma primeira corrente, e aí cito o professor Len Streck, uma primeira corrente defende que a súmula vinculante tem natureza legislativa, já que ela tem que ser observada compulsoriamente nos demais julgados sobre situação idêntica, em todas as cortes partes, em todas as cortes pátrias, a súmula então ela tem força de lei. Essa é a ideia defendida pelo professor Lênio. Já o professor Jorge Miranda, ele defende não, pera lá, a súmula vinculante ela tem natureza jurisdicional, até porque tem a necessidade de julgamento de diversos casos anteriores sobre a mesma temática. Então a sua natureza é jurisdicional. Tá, mas e como é que fica a questão da vinculação, né? Ele pouco explora esse tema com a devida vênia. E tem uma terceira perspectiva, por exemplo, o professor Capelletti entende que ela tem natureza mista. Porque é um ato que está interposto entre a natureza abstrata de um ato legislativo e um ato concreto típico do poder judiciário. Então ela seria o meio termo entre os dois. São as três correntes aí que você vai encontrar, tá bem? Agora, dando um passo a mais, já aproveitando a deixa, uma coisa é certa. Pelo menos no Brasil, o único tribunal competente para editar súmulas vinculantes, bem como para cancelar ou para fazer a revisão, é o Supremo Tribunal Federal. Então, falou de súmula vinculante, nós estamos falando da atuação do Supremo, tá bem? Seja de ofício ou por provocação. Então, veja que o STF ex officio pode editar uma súmula vinculante, mas também pode ser provocado pelo Defensor Público Geral da União, pelos tribunais. Os legitimados à ação direta de inconstitucionalidade também podem provocar o STF na edição de uma súmula vinculante, tá bem? E a súmula só vai sair mediante decisão de 2/3 dos membros que compõem o STF. Então veja que tem toda uma série de particularidades em relação a esse tema. Uma outra pergunta que é bastante recorrente é a seguinte: e no caso de uma decisão de um tribunal, por exemplo, que descumpre o teor de uma súmula vinculante? O STF editou uma súmula vinculante fixando que todo mundo tem que usar a gravata roxa. E aí vem um tribunal e diz: não, aqui não. Aqui pode ser gravata verde, pode ser gravata amarela, do jeito que você quiser. Aquela decisão preferida naquele tribunal está violando o teor de uma súmula vinculante. E o que pode ser feito em relação a isso, né? Existe algum mecanismo? Veja, entende-se que se uma decisão descumpriu o enunciado de uma súmula vinculante, o ordenamento previu a interposição de reclamação. Opa. Então você poderia ingressar com uma reclamação junto ao STF, propugnando pelo respeito àquela súmula vinculante, tá bem? Seja por um ato administrativo ou por um ato judicial. Eu dei um exemplo aqui de um ato judicial, né? Mas poderia ser também um ato administrativo. Só que daí possivelmente não estaríamos falando de uma súmula vinculante de natureza penal. Por que disso, professor? Porque estamos diante de um enunciado compulsório emanado pela Suprema Corte. Esse seria, aspas, né, o recurso cabível. Não?
E com relação aos efeitos, professor, de uma súmula vinculante? Aqui eu quero trabalhar em duas perspectivas, seja a título de extensão, seja no tocante aos efeitos temporais. Grava isso porque é importante. Então, uma dupla perspectiva de efeitos. No tocante à incidência, né, a extensão, nós temos a seguinte perspectiva. Os efeitos de uma súmula vinculante são os mesmos efeitos provocados, por exemplo, por uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, os mesmos efeitos. Ou por uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, ou por uma ADPF. A ideia é de que a súmula vinculante possa produzir a extensão de efeitos tal qual é dada no controle concentrado, numa ADIM, numa ADC, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, e elas alcançam todo o poder judiciário, exceto o próprio STF, exceto entre aspas, né? Quando eu digo exceto é no sentido de que o STF ele tem também o poder de rever aquela súmula vinculante ou de cancelá-la, mas a princípio vincula todo o poder judiciário em todas as instâncias. Mas também a administração pública em todas as suas esferas, o poder legislativo, pelo menos nas funções administrativas, né? Não nas funções legislativas, que daí é a competência exclusiva do poder legislativo, isso é óbvio. Tá, professor, mas em relação daí ao alcance, vamos lá, temporal. Quanto à extensão, à incidência, eu já entendi. E o alcance temporal? A regra, meus amigos, é que a súmula vinculante produz efeitos ex nunc. Essa é a regra. Então, em regra, uma súmula vinculante produz apenas efeitos ex nunc, ou seja, elas começam a produzir efeitos a partir da sua publicação. Agora, cuidado, atenção. É possível que o STF conceda a uma determinada súmula vinculante efeitos retroativos. Não é a regra, é a exceção. Para que isso ocorra, para que haja efeitos retroativos, ou seja, para que o teor de uma súmula vinculante aplique-se a casos pretéritos, é necessário que haja uma determinação expressa do STF. Fechou? Trouxe aqui na tela algumas das súmulas vinculantes, eu sei que ficou pequenininho, mas é porque eu queria que coubesse, né, tudo num mesmo slide. Algumas súmulas vinculantes de interesse penal ou processual, como por exemplo a súmula vinculante 5, a 9, a importante súmula vinculante 11, né, que fala do uso de algemas, a súmula vinculante 14, que fala do acesso do advogado constituído aos autos de inquérito, a súmula vinculante 24, que fala sobre crimes contra a ordem tributária, crimes materiais, exaurimento da via administrativa. Uma das últimas, talvez uma das mais importantes súmulas vinculantes feitas pelo STF, a súmula vinculante 56, que fala sobre falta de vagas e presídios, desvio na execução, uma súmula especialmente relevante, emanada da Suprema Corte, tá bem? Agora, amigos, não podemos deixar de dizer, né, de mencionar que existem severos críticos desse instituto, das súmulas vinculantes. Os críticos, via de regra, alegam que as súmulas vinculantes elas são um instrumento autoritário, que engessa o direito, que afeta a estrutura tripartida dos poderes, ou que tolhe o poder do magistrado. Geralmente essas são as críticas feitas às súmulas vinculantes, né? Agora, por outro lado, também tem severos e aguerridos defensores que alegam exatamente o contrário, né? Dizem que a súmula vinculante ela prestigia o Estado democrático de direito, porque uma súmula vinculante ela brota, né, da fermentação jurisprudencial, do controle difuso de constitucionalidade, e ela não é tomada de uma hora para outra. Ela é fruto de reiteradas decisões sobre uma determinada matéria. E o objetivo dela é trazer segurança jurídica, ou seja, impedir uma proliferação de casos idênticos com decisões díspares. Ao mesmo tempo, descongestiona os tribunais,
evita insegurança jurídica, como eu te falei, né? Então, o certo é que ela é uma realidade e compete a nós compreender esta realidade. Para concluir esse tema, e a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, vamos dividir a análise desse tópico em 2 blocos, porque é bastante coisa que tem para falar. Em resumo da ópera, nós podemos hoje dizer que no sistema jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico, nós temos 2 espécies de súmulas. As súmulas enunciativas, que são aquelas súmulas tradicionais, não vinculantes, que apenas orientam, e as súmulas vinculantes, essa sim, de observância compulsória. Trago daí uma pequena passagem aqui do professor Francisco Rocha. Se é certo que as súmulas não se constituem mais o centro gravitacional absoluto da jurisprudência das cortes, tendo em vista o advento das súmulas vinculantes, recursos repetitivos e da repercussão geral, também não é menos certo de que ela ainda apresenta um papel extremamente relevante no dia a dia forense. E é verdade, as súmulas, as enunciativas, as não vinculantes, continuam sendo importantes e bastante prestigiadas nos tribunais pátrios. Mas é importante afirmar que elas não configuram um precedente na acepção jurídica técnica da palavra. Elas apenas orientam, não têm o caráter vinculatório. As vinculantes, sim. Estas criam precedentes. Isso é bem importante, tá bem? Eu trouxe ali também ao final uma pequena nota histórica. Deixa eu lembrar. O que eu queria trazer com essa nota para os amigos, né? Tu lembra que com o advento da Constituição de 1988 foi instituído, estruturado o STJ e o antigo recurso extraordinário, vou usar esse termo, o antigo recurso extraordinário, que já estava previsto há muito tempo no ordenamento jurídico brasileiro, ele abarcava não apenas as questões constitucionais, mas também as questões infraconstitucionais. Você sabia disso? Então, na sua origem histórica, o recurso extraordinário, que sempre foi ao STF, ele abarcava tanto o debate de questões constitucionais quanto de questões infraconstitucionais. Depois, com o advento da Constituição, com a criação do STJ, ele foi fragmentado. E aí nós temos o atual modelo, onde as questões que são estritamente constitucionais são debatidas pelo STF exclusivamente no recurso extraordinário, enquanto que as questões infraconstitucionais são debatidas no âmbito do STJ através dos recursos especiais. Então, grave essa perspectiva, isso é importante. Por quê? Porque tem muita súmula, olha só o porquê que eu estou citando esse tópico. Porque tem muita súmula do STF que faz expressamente referência ao recurso extraordinário, mas no momento anterior à da Constituição. Quer dizer que essas súmulas anteriores à Constituição de 1988, mesmo quando elas dizem cabe recurso extraordinário ou não caberá recurso extraordinário, apesar dela usar o termo recurso extraordinário, elas servem tanto para as demandas no STF quanto para as demandas no STJ. Ou seja, estas súmulas anteriores à Constituição de 88 servem tanto para o recurso extraordinário quanto para o recurso especial, tanto para o STF quanto para o STJ, foi o que eu acabei de dizer, né? Então toma cuidado com essa questão temporal. Repito, algumas súmulas são antigas, datam de momento anterior à Constituição, e ainda que elas empreguem o termo extraordinário, elas são aplicáveis tanto para o RESP quanto para o REX, tá bem? Tanto para o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Eu trago essa pequena passagem do professor José Miguel Garcia Medina, que bem nos lembra disso. Agora sim, eu te prometo, eu sei que já falei muito, mas ainda tem muita coisa para falar. Quais são os requisitos efetivamente necessários para se configurar um precedente, professor? A gente vai encerrar este bloco de aula dessa forma. E a ideia é a seguinte. Trouxe aqui uma passagem do professor Marinoni. Não basta que a decisão seja a primeira a interpretar a norma.
é preciso que a decisão enfrente todos os principais argumentos relacionados à questão de direito, posta na moldura do caso concreto. Sim, uma decisão pode não ter os caracteres necessários para a configuração do precedente, exatamente por não tratar de questões de direito ou não se limitar a afirmar a letra da lei, como ela pode estar apenas reafirmando um precedente. Dito isso, a gente dá um passo a mais e traz a perspectiva de que, em tese, 3 requisitos centrais têm que ser observados, que são esses aqui que eu coloquei na tela. É assim que se cria, em termos gerais, por favor, um precedente, né? Circunstância de fato objeto da demanda, ou seja, o próprio caso concreto. 2. Dispositivo legal ou constitucional, a tese ou o princípio que serviu de embasamento para a resolução da demanda. Esse elemento tem que estar presente na fundamentação, né, da decisão, na ratio decidendi. E por fim, a própria argumentação. Todo precedente tem que transpassar esses 3 pontos. Seriam requisitos imprescindíveis para que eu possa falar de um precedente. Você veja que, por hora, esses 3 requisitos, de tudo que a gente falou, só se fazem presentes quando é editada uma súmula vinculante. E aí você diz, tá, mas então é só através da súmula vinculante que se cria um precedente? Não. A súmula vinculante é um exemplo paradigmático de criação de precedentes, mas não é o único, não é o único caminho, não é o único mecanismo. O precedente também pode ocorrer de outras formas. E é aí que a gente passa a falar dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Só que como a gente já avançou bastante nessa aula, nós vamos encerrar esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta para falar desses 2 grandes e importantes instrumentos. Meus queridos amigos, um bom intervalo e até já.